Olá, meu nome é Márcia Eliane Azevedo, eu sou acadêmica de formação pedagógica em artes visuais. Estou aqui para apresentar a minha prática pedagógica interdisciplinar, criação artística e a experiência sensível, certo? A minha prática foi feita em uma escola de educação infantil, mas a minha observação foi numa escola de fundamental 1 e 2. Muito rica, foi uma experiência bem legal. Fazia muitos anos que eu não atuava ou não estava dentro de uma escola de fundamental. Eu sou professor de educação infantil há 14 anos no município de Viamão e aproveitei ser profissional da área e também ter conhecimento já para entrar em diversas salas de aula, ter contato com diversos professores, não só de artes. No mês de outubro, os feriados atrapalharam bastante a minha observação, mas pude conversar e observar dois professores de artes e uma conversar sobre ela, porque ela não estava presente. Mas a prática da educação infantil foi escolhida especialmente por eu ser professor da educação infantil. E pretendo enriquecer esta minha prática diária, me especializando em artes para desenvolver melhor os meus alunos, as minhas crianças pequenas. Aproveitei, fiz no Jardim 1, de crianças de 4 a 5 anos, escolhi essa faixa etária porque eles ainda não estão no Jardim 2, não têm uma maturidade plena, né? Estão desenvolvendo inicialmente uma maturidade de percepção, né? Desenvolvendo o nervo óptico, a audição, o paladar, e para conseguir, no diálogo, em brincadeiras e na atividade com eles, tirar um pouquinho mais deles e ajudá-los também a desenvolver esses sentidos. Pois então, a turma de Jardim 1 que eu escolhi, da professora Margarete, mas todo mundo chama ela de Margot, ela é uma turma pequena porque é oriunda de uma outra escola. A escola é nova, ela tem 2 anos de existência, não chega a ter 2 anos ainda, né? Ela é uma escola nova de turno integral e os jardins saíram da escola que era próxima para vir para essa escola de turno integral. Só que elas são meio turno, os jardins. As turmas de berçário e maternal e maternais são de turno integral. A turma tem apenas 12 crianças, né? Isso é um pouquinho de sorte. O ano passado eu dava aula para turmas de 25 crianças de Jardim 1, de manhã e à tarde, 40 horas. Então eu tenho alguma experiência já com Jardim 1, sei como lidar com eles. E eu já sou, nessa escola, já conheci alguma das crianças há algum tempo, porque eu já fiz outras práticas, eu já fui nessa escola mais de uma vez. Então para mim foi mais fácil, né? Então já conhecia eles me conheciam, não tive problema também com os professores lá, direção, nada disso. Então foi prático não, é prático, e foi mais fácil. Eu desenvolvi 2 trabalhos, um que eu sou apaixonada pelo Tangram. Como eu escolhi a geometria, o ensino, não em si o ensino, mas a exploração da geometria. Porque sabe o que é um triângulo, um círculo, um quadrado, um losango? É fácil. A criança aprende qualquer coisa, mas a criar com o que ele já existe, né, é um pouquinho mais complicado. Então esse foi o meu trabalho. Primeiro apresentar o jogo Tangram e depois desafiá-los a criar com as peças do Tangram e com outras peças. Eu tenho uma história sobre formas geométricas que eu peguei as formas e coloquei olhinhos e usei essas formas como se fossem fantoches para apresentar a história para eles. Depois apresentei o Tangram. Depois eu desafiei eles a brincarem com o Tangram, não só a montar o Tangram, foi difícil, mas vários conseguiram. E depois pegar as peças e criarem formas diferentes. Isso aí, umas coisas bem legais. Eles viajaram na história de olhar para aquilo que nem nas nuvens. A gente imaginar que viu nas nuvens coisas que ninguém vê, só a gente. E a mesma coisa eles fizeram com o Tangram. Eles montaram formas e criaram coisas
fascinantes que eles enxergavam, que já inventava história a partir daquela forma que eles criaram. Eu, como adulta, não vi, mas eles, na criatividade deles, perceberam coisas maravilhosas. Depois, a minha percepção, eu gostei muito do livro O Ponto. É um livro muito bom. Eu li para eles o livro do Ponto e eles ficaram impressionados porque fala da história de um não saber desenhar. Então, eles têm o costume, nesta idade, de dizer que eu não sei desenhar. E a história do livro é muito legal, fala sobre isso. E eles passaram a entender que desenhar não é o bonito, é o fazer o meu melhor, é fazer o que eu acho que é o certo, é criar do meu jeito, não é copiar o outro, sabe? Criar do modo do outro. E umas coisas que eles me disseram que eles gostavam muito de desenhar coração. E eles desenhavam depois corações de diversas formas, pintavam de diversas formas, cada um com o seu coração. E cada um com o coração de uma criatividade diferenciada. A diferença é que eu não pedi para eles para fazer isso no papel. Eu não gosto, não é que eu não goste do papel, eu acho que o mundo é muito maior. Então eu solicitei que eles pegassem os canetões de quadro branco e desenhassem no vidro da sala de aula. E ali eles foram, um a um, criando coisas diferentes e eles iam conversando. Aquele desenho já era uma história, um por um. E eu fui trocando com eles e foi muito rico. Essa história de não ter o papel como principal forma de expressão, eu gosto muito de que a criança se expresse utilizando os mais diversos materiais. E isso eu acho que é arte. Isso eu acho que é desafiá-los a entender que é arte, a entender que criar é arte. E é isso que eu acho que eu consegui. E, como professor de educação infantil, é isso que eu queria buscar. E nessa trajetória desse ano de estudo, eu consegui ver isso e algumas outras coisas. Aprimorar o meu dia a dia em sala de aula, né? Foi muito gratificante. Agradeço muito, especialmente ao grupo. As trocas foram bem interessantes, né? Eu sei que a tutora estava sobrecarregada, né? Porque foi um ano difícil em termos de adaptação de uma coisa nova. Mudou tudo no decorrer do andamento do curso, mas eu agradeço mesmo assim a todo mundo que esteve junto nessa caminhada. A gente se ajudou e, tutora, obrigado pela paciência conosco, que foi, né, e com a nossa faculdade, né? Agradeço a todos e é isso. Muito obrigada.